Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma Live Essente, que é a nossa aula semanal de todas as quintas-feiras. Então, a gente está aqui todas as quintas-feiras, às 17 horas. E para quem que é essa live, né? A Live Essente é para mulheres que querem se vestir com segurança e expressar sua identidade de forma autêntica. Eu sou Adriana de Mello, consultora de imagem e estilo e criadora do método Essente. E nas últimas aulas, conversando com vocês, também eu recebo muitas perguntas na caixinha de perguntas, directs. é, eu percebi que muitas de vocês ainda se sentem perdidas, totalmente perdidas, né? Sem saber por onde começar. Então, foi ouvindo, né, entendendo tudo isso que eu resolvi trazer o tema da aula de hoje, que é o primeiro passo para se vestir bem, mesmo sem saber por onde começar. Então, se você está aqui nessa aula, se você já me acompanha nas redes sociais e você não sabe por onde começar, está totalmente perdida, fica nessa aula porque hoje você vai descobrir qual que é o primeiro passo para se vestir bem. E essa é uma daquelas aulas que marcam o início de uma nova fase. É realmente um divisor de águas, porque quando você entende qual é o primeiro passo, tudo começa a fazer sentido. E não importa se você está começando do zero ou se você já tentou de tudo. Talvez você já fez algumas tentativas, né? Até já passou por algum processo de imagem, mas hoje eu quero te mostrar qual que é o verdadeiro ponto de partida para transformar a tua relação com o espelho, com as roupas e com a tua imagem. Se é a primeira vez que você está aqui nessa aula, né? Se você está chegando agora, a nossa dinâmica funciona assim. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta durante essa aula, é só me enviar aqui no chat, embaixo aqui no Zoom vai ter o menu. É só clicar na opção chat e deixar escrever, né, ali qual a sua dúvida ou pergunta que eu vou responder ao final da aula e é também pelo chat que eu vou enviar o link do NPS para liberar o mapa mental dessa aula, né, o material que a gente vai usar aqui nessa aula. É um presente meu para quem está aqui, né, ao vivo acompanhando, mas é só para quem fica até o final, certo? Então, se tiver alguma dúvida ou pergunta, me manda aqui no chat que a gente vai conversar ao final da aula. E só um contexto aqui para vocês. Eu me lembro de que quando eu comecei a atender, eu ouvia uma frase e ela se repetia praticamente em todas as conversas. Era mais ou menos assim: Adri, eu quero mudar, mas eu não sei por onde começar. Era unânime, às vezes não exatamente com essas palavras, mas era mais ou menos assim. E isso vinha de mulheres incríveis, mulheres inteligentes, profissionais incríveis, mães, mulheres que já conquistaram tantas coisas, mas que diante do espelho ainda se sentem inseguras. E algumas diziam que estavam cansadas, né, de usar sempre as mesmas roupas, de não conseguir sair do básico, de não conseguir usar algo diferente. Outras que já tinham comprado de tudo, mas que nada parecia funcionar. Alguém aqui se identifica? E o mais curioso é que todas elas estavam procurando respostas fora delas mesmas, ou seja, nas tendências que são tudo que a moda lança, né? Então, na última moda, nas tendências, nas vitrines, nas referências da internet, no Instagram, quando na verdade o primeiro passo estava bem pertinho delas, ou seja, dentro delas mesmas. E eu sempre digo que se vestir bem não começa pelo que a gente veste. Parece contraditório, né? Se vestir bem não começa pelo que a gente veste. Começa pelo que a gente percebe, do que a gente percebe de nós mesmas. E antes de qualquer técnica, antes de pensar em estilo, antes de pensar em cartela de cores, de combinações de looks, o que realmente muda o jogo é aprender a se observar. Por isso eu trouxe essa aula, porque às vezes a gente, né,
já está lá na frente falando sobre estilo, sobre combinações de looks. Ah, se eu souber minha cartela de cores, eu vou resolver toda a questão no meu vestido, e não é bem assim. Então, a gente está voltando 10 casas e a gente vai entender qual é esse primeiro passo. E foi exatamente isso que eu vi acontecer com muitas das minhas clientes e alunas. No momento que elas paravam de tentar copiar alguém, né, buscar essa referência externa e começaram a se perceber, tudo mudou. E é por isso que eu quis trazer essa aula aqui para vocês, para mostrar que o primeiro passo para se vestir bem, né, se vestir com segurança, não é sobre ter todas as respostas. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula anterior, mas sobre começar a fazer as perguntas certas. E talvez o que eu vá dizer aqui agora nessa aula não seja exatamente o que você gostaria de ouvir. Talvez você esperasse que eu fosse te mostrar looks prontos, ou te dizer exatamente o que vestir, ou até te dar um diagnóstico de estilo ou de coloração pessoal. Mas o que a gente está fazendo aqui é muito maior que isso. Aqui a gente está construindo uma base sólida. É como se a gente estivesse colocando concreto na fundação da casa, sabe? É aquele momento que você investe dinheiro, tempo e tudo mais, e parece que nada está acontecendo, mas é fundamental. Então, para que o que venha depois fique firme, coerente e verdadeiro. Porque não adianta a gente querer decorar uma casa que ainda não tem uma estrutura, certo? Da mesma forma, não adianta querer um look perfeito se você ainda não entendeu quem é a mulher que vai vesti-lo. Pegaram? Da mesma forma que não adianta querer um look perfeito se você ainda não entendeu quem é a mulher que vai vesti-lo. E sabe o que é mais comum? A maioria das mulheres buscam solução rápida. Sabe aquela pílula mágica? O look perfeito, a regra certa, aquela resposta que te dá uma sensação de alívio imediato, sabe? Mas no fundo, isso não passa de um band-aid. Eu não tô aqui para te dar um band-aid, certo? Eu tô aqui para curar a tua ferida, para te ajudar a construir uma imagem que te represente de verdade, que tenha estrutura, consistência, coerência e que se sustente com o tempo, assim como a fundação da sua casa. E é por isso que esse primeiro passo ele é tão importante, porque ele define se você vai continuar tentando tapar buraco, colocar o band-aidzinho ali na tua ferida, ou se vai de uma vez por todas construir uma imagem pessoal sólida, do zero, mas do jeito certo. Então, a gente vai entender de forma bem clara o que é esse primeiro passo para se vestir bem. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E para quem já está aqui há mais tempo, sabe que eu bebo muita água, senão a minha voz não sobrevive até o final. Então, fiquem tranquilas que é normal eu beber muita água durante a aula, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo é um movimento interno. O ato de se observar com intenção. Então, é um momento que você aprende a olhar para si, para o seu corpo, para o seu gosto, para o seu estilo de vida, para a sua rotina, com intenção e não com comparação. Cuidado com a comparação. Se vestir bem começa quando você entende como você funciona, digamos que visualmente, né? É perceber as linhas, as formas, os elementos que naturalmente te favorecem. Não porque alguém disse que é certo, que é bonito, mas porque você se reconhece ali.
Então, eu sempre falo, né, que eu uso linhas mais retas. Hoje eu tô com um tecido que não é tão estruturado, mas ele tem as linhas retas, tem as ombreiras. Então, isso naturalmente fala sobre mim, me favorece. Então, não é porque alguém disse que é bonito que eu estou usando, é porque eu entendo que funciona para mim. Então, é observar o que se repete nas suas escolhas. Aquela peça que você sempre usa, a cor que você volta a comprar, mesmo que de forma inconsciente, o tecido que faz você se sentir bem, se sentir confortável, tudo isso são dados, digamos assim, né? Pistas de autoconhecimento que a gente vai usar para entender isso. E é a partir dessa observação que você começa a construir a sua base, a sua fundação, né? A fundação da sua casa, a fundação da sua imagem pessoal, o alicerce da sua imagem pessoal, certo? Então, o primeiro passo não é comprar roupas novas. Muitas pessoas acham, né, quando a gente fala sobre imagem e tal, antes mesmo, às vezes, de eu terminar de falar, elas já perguntam: "Ai, Adri, mas eu vou ter que trocar todo o meu closet, vou ter que trocar todas as minhas roupas e daí eu vou ter que comprar roupas novas?" Calma. Primeiro passo não é comprar roupas novas, certo? Nem seguir tendências, nem seguir o que está na moda, nem tentar descobrir o seu estilo a partir de um teste rápido, certo? E nada contra profissionais que oferecem isso, a gente vê no mercado e realmente, né, tem pessoas que procuram isso, mas aqui não é esse lugar. Não é a forma que eu trabalho, que eu acredito, que eu aplico tanto na minha imagem quanto das minhas clientes e das minhas alunas. Então, o primeiro passo é entender o que já comunica sobre você. Então, o primeiro passo é entender o que já comunica sobre você. E o mais curioso é que quase ninguém começa por aí, né? As pessoas querem resolver a imagem trocando guarda-roupas. Mas elas esquecem que o guarda-roupas é só o reflexo de quem o veste, ou pelo menos deveria ser. Então, o primeiro passo para se vestir bem é se observar com intenção. Número 2. Então, número 1, se observar com intenção. Número 2, entender o que já existe e fala sobre você. E número 3, reconhecer o que te representa de verdade. Então, é literalmente o início da sua construção de imagem pessoal. É literalmente o início da construção da sua imagem pessoal, o alicerce da sua imagem pessoal. E por que que é importante? Agora que você já entendeu o que que é esse primeiro passo, eu quero te mostrar por que que ele é tão importante. A maioria das mulheres elas tentam começar lá do fim. Então, começar descobrindo o estilo, fazer a coloração pessoal, organizar o closet, comprar roupas novas, e aqui se eu pudesse elencar por onde a maioria começa, é por comprar roupas novas. Muitas delas nem passam por todas essas fases, elas já querem direto comprar roupas novas, mas elas pulam a parte mais importante, que é quem é essa mulher que vai vestir tudo isso. Então, em momento nenhum, elas olham para elas mesmas, olham para dentro. É sempre para fora, sobre qual é meu estilo, o que que eu vou vestir, o que que tem no meu closet, o que que eu vou comprar. E não entendem quem é a mulher que vai vestir tudo isso. E o resultado é aquele ciclo sem fim. Compra, usa uma vez, quando usa, não se reconhece, não se sente bem e volta para a estaca zero. É como construir uma casa sem fundação. Você pode até decorar, colocar cortina, colocar um móvel novo, um tapete incrível, mas se a base não estiver sólida, basta o primeiro vento para desabar. E não é isso que a gente quer para sua imagem.
E eu gosto de brincar que é igual a casa dos 3 porquinhos, né, todo mundo conhece essa história. Então tem quem constrói uma casa de palha, tem quem constrói uma casa de madeira, mas a que realmente fica em pé, no final das contas, né, é a casa de tijolos. Então aqui a gente está construindo uma casa de tijolos, a base sólida da sua imagem. Por isso, esse primeiro passo, ele é tão importante. Ele garante que tudo que vier depois, e claro, tem muitas coisas que vão vir depois, mas ele garante que tudo isso que vai vir depois tenha coerência e que se sustente com o tempo, assim como a casinha de tijolos. E eu sei que talvez não seja o que você gostaria de ouvir. O mais fácil, o mais rápido seria te entregar uma lista de looks prontos, né? Um diagnóstico rápido, uma fórmula mágica para combinação de looks, mas nada disso resolveria o seu problema de verdade. Isso é só um band-aid. E eu tô aqui para te ajudar a curar a sua ferida, para você construir a sua relação com o espelho, com a sua imagem, para você reconstruir a sua relação com o espelho e com a sua imagem. Porque quando você constrói a base certa, você não depende mais de tendências, não depende do que está na moda, nem da aprovação de ninguém. Você passa a se vestir com segurança. E o reflexo disso, o que que é? Uma mulher que se reconhece na sua imagem todos os dias, se reconhece na sua imagem em qualquer ocasião. Então agora eu quero te mostrar, né, o que que eu quero dizer quando eu falo sobre dar o primeiro passo certo, que não é qualquer passo, é o passo certo. Então, quando uma mulher decide que ela quer mudar, o primeiro impulso geralmente, e é unânime, é o mesmo. Ela olha para o guarda-roupa e pensa: tá tudo errado aqui. Preciso trocar tudo e começar do zero. Quem aí já pensou dessa forma? E aí vem aquele movimento, limpa o closet, separa o que não usa mais, faz lista de compras, passa horas nas lojas ou, né, na internet buscando looks, volta cheia de peças novas quando faz esse movimento, né? Porque a maioria pula direto para a parte das compras, vai logo comprar roupas novas. E aí acumula mais e mais peças. E por algum tempo, digamos, né, às vezes por alguns dias, poucos dias, até parece que resolveu, né? Até você tá toda animada lá com as compras, mas depois o que que acontece? Volta aquela mesma sensação de nada combina comigo, nada parece comigo, acho que o problema tá em mim, tá no meu corpo, enfim, nada tá bem, nada tá certo. E o fato é que esse é o jeito errado. Essa mulher está tentando resolver por fora algo que começa por dentro. E é natural que isso aconteça, né? Em momento nenhum da vida a gente aprende sobre imagem, na verdade, a gente nem aprende a olhar para dentro, né? Entender quem a gente é. Então, é muito natural que isso aconteça. Mas o jeito certo, ele é outro. É parar antes de agir, é se observar, é olhar para o que você já tem no seu closet, né, no seu guarda-roupa, e perguntar: "O que que eu tenho aqui que ainda representa quem eu sou hoje?". Então é parar e perguntar: "O que que eu tenho aqui que ainda representa quem eu sou hoje? A mulher que eu sou hoje?". E quando ela faz isso, o olhar muda. O que antes era confuso começa a fazer sentido. Ela começa a perceber os padrões, as cores que mais se repetem, os tecidos que a deixam confortável, o tipo de calçado, né, que ela usa, fala muito sobre ela, o tipo de roupa que faz ela se sentir mais segura, mais confiante, mais autêntica, mais ela mesma. E de repente essa mulher entende, o primeiro passo para se vestir bem não é ter mais roupas, não é ir às compras, não é trocar o meu closet todo, é ter mais clareza sobre si mesma.
E quando essa clareza vem, o guarda-roupas, as compras, os looks, tudo isso, as cores, tudo isso que vem depois, começa a fluir naturalmente. E como que você vai replicar isso na sua imagem, né? Agora que você entendeu qual é o primeiro passo e como ele muda, né, completamente o rumo da tua imagem, eu quero te mostrar como começar do jeito certo. E não tem nada de complicado aqui, tá? Antes que vocês pensem, né, seja muito complexo. Não, não tem nada de complicado aqui. Você não vai precisar comprar nada, nem mudar nada agora. Combinadas? O que eu quero que você faça é se observar. Eu só quero que você faça isso. Se observe. Então, hoje, antes de dormir, ou amanhã, quando você for se arrumar, mas não deixa passar de hoje para amanhã, tá? Abre o teu closet, abre o teu guarda-roupa. Escolhe 3 peças que você ama usar. Você vai escolher 3 peças que você ama usar. Não as que você acha que deveria usar, certo? As que você genuinamente ama usar. As que você se sente bem quando você veste. Eu tenho certeza que já veio aí na tua cabeça algumas opções. Eu quero que você escolha 3. Você vai colocar essas peças em cima da sua cama e se perguntar: o que elas têm em comum? Observe essas peças. Pode ser a cor, o tecido, a textura, um corte. Essas peças têm cortes mais retos ou cortes mais arredondados, um tecido mais encorpado, é um tecido mais leve. Ou até o sentimento que elas trazem. Como você se sente quando você veste elas? Essa é a primeira observação. E aí você observa também o outro lado. Aquelas peças que você evita, aquelas que ficam paradas lá no fundo do teu guarda-roupa, que você sempre deixa para depois. Ah, hoje eu não vou usar, outro dia eu uso. Quero que você pegue também e observe essas peças. Pode pegar 3 delas também. O que que te incomoda nelas? É o tecido? É o comprimento? É a cor? Ou simplesmente o que que elas comunicam sobre você? Como você se sente se você já usou, né, ela em algum momento? Qual que é o sentimento que você teve ao usar essas peças? O que que te incomoda nelas para que você não use? Quando você começa a olhar para isso com intenção, você começa a entender o que te representa. E o que já não fala mais sobre quem você é hoje. E esse é o primeiro movimento. Ele é simples, bem simples, mas não subestimem, porque ele é muito poderoso. Porque é aqui que o vestir começa a sair do automático. Hoje, muito provavelmente, você apenas veste roupas, certo? Me corrija se estiver errada. Mas aqui é o primeiro movimento que você vai fazer para sair desse piloto automático. Você passa a ver uma mulher no espelho, você passa a ver no espelho a mulher que você realmente é. Voltou, né? Então agora eu quero que você pare um minutinho, agora mesmo, tá? Para um minutinho e pensa. Se você abrisse o seu guarda-roupas hoje, o que que ele diria sobre você? De forma simples, tá? Se você abrisse o seu guarda-roupas hoje, o que que ele diria sobre você? Ele mostra a mulher que você é hoje? Ou a mulher que você foi há alguns meses, alguns anos atrás? Escreve aqui no chat, em uma palavra, o que que o seu guarda-roupa comunica hoje? Não precisa ser nada complexo, tá? Pode ser algo simples, bagunçado, conforto, confusão, mudança, transição, insegurança. Uma palavra que o seu guarda-roupa comunica hoje. Para quem está assistindo o replay dessa aula, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Em uma palavra, o que o seu guarda-roupa comunica hoje. Enquanto vocês vão escrevendo aqui,
Pensa em como essa palavra ela faz você se sentir. Que sentimento que vem ao você chegar, né, nessa palavra, definir essa palavra? Que sentimento vem à tona? Como você se sente em relação a isso? Porque o primeiro passo é isso, é consciência. Quando você entende que o seu guarda-roupas ele fala sobre você, você começa a escolher com mais propósito o que ele vai dizer daqui para frente, certo? Então, o primeiro passo é isso, é ter essa consciência e não espere que você tenha consciência sobre tudo logo de cara. É começar a ter mais consciência, né? A ter consciência. E é aqui que a imagem deixa de ser um peso e se torna sua ferramenta de expressão. Então vamos recapitular o que a gente conversou hoje. Vamos voltar lá para o início da nossa aula. Então a gente viu que o primeiro passo é um movimento interno, né? É um ato de se observar com intenção. Então, é um momento que você aprende a olhar para si, para o seu corpo, para o seu gosto, para o seu estilo de vida, para a sua rotina, e aqui atenção com a comparação, né? Para se olhar, se observar com intenção e não com comparação. Então, se vestir bem começa quando você entende o que funciona, digamos que visualmente para você. Você vai perceber quais são essas suas escolhas visuais. É perceber se são as linhas, as formas, os elementos que naturalmente funcionam para você, favorecem a sua beleza natural, né? Não porque alguém disse que é bonito, que é certo usar, mas porque você se reconhece ali. Então, é observar o que se repete nas suas escolhas. E a partir dessa observação, você começa a construir essa base, digamos assim. Então, o primeiro passo não é comprar roupas novas, não é seguir tendências, não é comprar o que está nas vitrines, né? O que está chegando na loja, nem tentar descobrir o seu estilo a partir de um teste rápido, e tudo certo com quem faz isso. Mas o primeiro passo é entender o que já comunica sobre você. E é curioso, né, pensar porque quase ninguém começa por aí, né? As pessoas começam olhando para fora ao invés de olhar para dentro. Então, o primeiro passo para se vestir bem, número um, se observar com intenção. Número dois, entender o que já fala sobre você. E número três, se reconhecer, né? Reconhecer o que representa você de verdade. Então, o que te representa de verdade? É literalmente o início da construção da sua imagem pessoal, o alicerce da sua imagem pessoal. E por que é importante? A maioria das mulheres, elas tentam começar lá do fim, né? Então, descobrir o estilo, fazer coloração pessoal, a organização do closet, comprar roupas novas, mas elas pulam, né, essa parte mais importante, que é entender quem é essa mulher que vai vestir isso tudo. E o resultado é aquele ciclo sem fim. Compra uma vez, usa, quando usa, não se reconhece, não se sente bem e volta para estaca zero. E é como construir uma casa sem fundação, não dá certo. Aqui a gente está construindo uma casa de tijolos, né? Eu trouxe essa analogia para vocês da Casa dos Três Porquinhos, né? Então, tem quem constrói uma casa de palha, tem quem constrói de madeira e tem quem constrói a de tijolos, que é a que realmente fica em pé no longo prazo. E aqui a gente está construindo uma casinha de tijolos, a base sólida da sua imagem, né? Por isso que esse primeiro passo, ele é tão importante, ele não deve e não pode ser negligenciado, porque ele garante que tudo que vier depois tenha coerência com quem você é e se sustente, né, no longo prazo. Aqui a gente está construindo, dando esse primeiro passo para construir a sua imagem no longo prazo. E eu sei que talvez não é isso que você gostaria de ouvir, né? Talvez você estivesse esperando uma solução mágica, né? A pílula mágica, mas
não é isso que resolve de verdade. Não é essa pílula mágica que vai resolver a sua questão do vestir, né? A questão não é isso que vai fazer com que você construa uma imagem pessoal sólida no longo prazo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente está construindo, não é um band-aid, né? Não é a solução rápida. Aqui, eu tô aqui para te ajudar a curar a tua ferida em relação à tua imagem, para você construir reconstruir, né, a sua relação com o espelho, a sua relação com a sua imagem. Porque quando você constrói, né, essa base certa, você não depende mais das tendências, nem da aprovação de ninguém, você passa a se vestir com segurança, né? A ser uma mulher segura em relação à sua imagem. O reflexo disso é uma mulher, né, que ela se reconhece no espelho. Do que é, né, quando eu falo sobre dar o primeiro passo certo. Então, quando uma mulher decide que ela quer mudar, o primeiro impulso, né, geralmente ela tem é olhar para o guarda-roupa e pensar, né, que tá tudo errado, tenho que recomeçar do zero, né, fim, tudo isso daqui e começar tudo de novo. Então, às vezes ela faz aquele movimento, né, do closet, limpa, separa, tudo mais, faz aquela triagem, mas muitas das vezes, aqui eu tô sendo bem generosa, muitas das vezes ela pula direto lá para as compras, ela nem faz esse movimento no closet, ela vai lá e compra coisas novas porque ela acredita que nada do que ela tem vai funcionar. E por algum tempo isso traz uma falsa sensação. Você vai lá, compra, tem coisas novas, agora vai funcionar. Mas com o passar dos dias, das semanas, dos meses, você percebe que nada daquilo combina com você, nada parece seu, porque você continuou repetindo os mesmos padrões. E esse é o jeito errado de se vestir bem, né? De se vestir, enfim. Essa mulher, ela tá tentando, né, resolver, buscar lá fora algo que começa por dentro. Então, o jeito certo é outro, é pensar, parar, né? E pensar, observar antes de agir. É olhar para o que você já tem e pensar o que que eu tenho aqui que ainda representa quem eu sou hoje. Com toda certeza, a mulher que está nesse estágio, ela tem muitas coisas que ela entende que não a representam mais, mas com certeza ela vai encontrar nesse closet, nesse guarda-roupa, coisas que ainda a representam. Então, observar quais são essas coisas que ainda falam sobre você, que falam sobre a mulher que você é hoje. E quando essa mulher faz isso, o olhar dela começa a mudar. Então, mesma coisa, como não existe, né? Não é aqui que você vai encontrar a pílula mágica, o seu olhar também não vai mudar como um disjuntor que eu vou lá e ligo, desligo. Não, você vai começar a mudar o seu olhar. Então, antes o que era confuso começa a fazer sentido. Então, você vai começar a perceber esses padrões, né? As cores que mais se repetem, os tecidos que te deixam confortável, que você se sente melhor, o tipo de roupa que você se sente mais segura, mais confiante, mais autêntica, que fala mais sobre você. E de repente, essa mulher, né, ela entende que o primeiro passo para se vestir bem não é ter mais roupas, não é ir lá e comprar mais roupas, mas sim ter clareza sobre ela mesma. E quando essa clareza vem, o guarda-roupas, as roupas, os looks, tudo isso que vem depois, né, que eu falei que é o fim e não o começo, começa a fluir naturalmente. Então, você fazer esse exercício, né, de se observar e entender, o que funciona para você. E agora que você entendeu, né, qual que é o primeiro passo, como que ele muda completamente, né, o rumo da tua imagem, como que você vai replicar isso na sua imagem? E e não é para complicar aqui, né, é para você não vai precisar comprar nada novo, você não vai precisar mudar nada agora, a única coisa que eu quero que você faça é se observar. Então hoje antes de dormir ou amanhã quando você for se arrumar, não passe disso, quero que você escolhe, elenque, né, 3 roupas, 3 peças que você ama usar. Não pensa muito, tá? Bate o olho essas 3 aqui, porque tende a sua mente,
começar a te sabotar, né? Pensar qual você deveria usar, qual que é certa, qual que não é. Não. Para você escolher essas 3 peças que realmente você se sente bem quando você veste. Então, coloca essas peças em cima da sua cama e se pergunta: o que elas têm em comum? Observe. Pode ser uma cor que se repete, um tecido, uma textura, um corte ou até mesmo o sentimento que elas trazem quando você usa. Essa é a primeira observação que você vai fazer. A segunda observação que você vai fazer é escolher as peças que você evita usar, que você sempre deixa para depois. Ah, e outro dia eu uso. O que te incomoda nelas? É o tecido? É o comprimento? É a cor? Talvez é uma peça que já não te serve mais? Ou simplesmente o que elas comunicam sobre você? O que elas remetem? Que sentimento que elas trazem para você? E quando você começa a olhar isso com intenção, você começa a entender o que te representa, começa a perceber esses padrões que se repetem. E o que já não fala mais sobre você, sobre quem você é hoje. Esse é o primeiro movimento. Ele é simples, falei, né, para vocês não subestimarem, porque ele vai te trazer consciência, muita consciência. É aqui que o vestir ele sai do automático, começa a sair do automático e você passa a ver no espelho a mulher que você realmente é. Então, vou liberar agora aqui antes de a gente encerrar. Eu quero pedir um favor bem simples para vocês, que é responder o nosso formulário de NPS, né, para dar um feedback aqui para a gente. É rapidinho, me ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Esse é um tipo de conteúdo que ele veio do feedback de vocês. Então, quanto mais a gente tem essa troca, melhor os conteúdos serão. Eu vou compartilhar aqui no chat. Vou mandar o link para vocês e vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Quando responder, é só me mandar aqui no chat respondido. Só clicar, responder, é rapidinho. Assim que terminar, é só me enviar aqui respondido. Ao final do formulário, vocês vão ter acesso ao link do mapa mental. E o que eu quero que você saia aqui dessa aula, né? Com uma única certeza, que você não precisa ter todas as respostas para você começar, mas você precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele não tá nas roupas que você usa. Ele não tá nas tendências de moda, ele tá no olhar que você escolhe ter sobre si mesma. Então, se vestir bem não é sobre mudar quem você é. Não é sobre criar um personagem, né? A gente já falou sobre isso, que não tem como a gente sustentar um personagem, né, no longo prazo. É sobre lembrar quem você sempre foi. É ter essa reconexão com a sua essência. Então, quando você começa a se observar com mais intenção, as escolhas elas ficam mais claras. O vestir fica mais leve, mais natural. E a tua imagem, ela começa a falar a mesma língua que você. E é aqui que tudo começa. É daqui que nasce uma imagem autêntica, é daqui que nasce uma imagem segura, uma imagem coerente com quem você é hoje, com a mulher que você é hoje. Então, se essa aula despertou algo em você, se fez você pensar sobre como você tem se observado, né, se enxergado, e sobre a mulher que você quer voltar a ser, me conta lá no direct do Instagram, lá onde você me manda mensagem, qual foi o teu maior insight hoje. Então, vai lá no Instagram e me conta qual foi o teu maior insight hoje. A nossa próxima aula vai ser na quinta que vem, dia 30/10, às 17 horas, e eu vou enviar o tema lá no grupo da Live Essente. Então, se você ainda não está no grupo, eu vou deixar o link aqui abaixo dessa aula aqui, para você que está assistindo o replay no YouTube, aqui tanto na legenda quanto no comentário, eu vou deixar um comentário fixado aqui abaixo dessa aula,
entra para o grupo da Live Essential que eu vou enviar tanto o tema da próxima aula quanto também o link, né, da próxima aula e também te avisar assim que a gente estiver ao vivo. E se você já está inscrita nas aulas ao vivo, fica atenta lá no grupo e eu te espero na próxima Live Essential, certo? Um beijo e até a próxima aula.